Um dos crimes mais famosos do Brasil virou filme e se tornou o assunto mais comentado na internet desde o dia do lançamento. Suzane von Richthofen e os irmãos Cravinhos foram condenados em 2006 a quase 40 anos de prisão. Quase 20 anos depois do crime, eles ainda são assunto dos jornais ou de matérias sobre crimes reais. Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Hoje é um pouco diferente o vídeo, mas não deixa de falar sobre filmes, sobre atores, enfim. Vamos fazer um mix aqui de informações sobre o filme que tá rolando aí nas redes sociais. Muita gente falando, que saiu na Amazon Prime, que é A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais. São dois filmes assim que gera grande discussão. A gente já sabia que quando fosse sair ia rolar um bafafá grande, porque é uma situação que envolve opiniões, né? Que são pessoas extremamente cruéis. Vamos falar aqui nesse vídeo um pouquinho sobre toda essa questão do filme, sobre os atores, sobre como foi concebido esse filme, né? E também uma coisa que as pessoas perguntam, que é: que fim levou, onde está, como está o Andréas, né? Que é não é um envolvido no caso, mas infelizmente caiu de paraquedas em toda a situação aí, a gente viu no filme. Então, se você viu o filme, fica aqui até o final, porque a gente vai falar muita coisa, muitas curiosidades sobre essa história, envolvendo o livro, que saiu sim, envolvendo os depoimentos, envolvendo os atores e os personagens reais dessa história que estão aí até hoje, né? Que a gente sempre ouve um assunto ou outro por aí na internet. Antes de a gente começar, eu pedi pra você se inscrever no canal, aquela coisinha de sempre, sabe? Me segue nas redes sociais também, ó. No Instagram eu costumo postar várias coisas aí sobre curiosidades de atores, curiosidades da cultura pop. Então talvez você goste. Se você gosta desse conteúdo, vai lá e me segue que tem bastante coisa, beleza? Bom, vamos lá. O filme a gente sabe que ele é dividido nas duas partes, porque de acordo aí, vamos pegar aí as frases do Rafael Montes, que não tinha como fazer um filme, né, contando duas histórias, que são duas versões aí contadas no julgamento, porque senão acaba, digamos assim, puxando sardinha para uma das histórias, não é? Então acabou que eles dividiram aí, contando a versão do Daniel Cravinhos e contando a versão da Suzane. Um acaba acusando o outro. Então era melhor fazer dois filmes aí, mostrando o ponto de vista de cada um, pra gente ter uma noção um pouquinho de como que foi, do que levou aí toda esse desencadear, todo desse desenrolar da história. E pra você aí que talvez não lembra mais ou menos da situação, do ocorrido, se você é muito novo, ou se você lembra, vamos relembrar aqui que a Suzane von Richthofen, ela causou muito aí no início dos anos 2000 aqui no Brasil, porque ela e os irmãos Cravinhos viraram assim manchete em todos os jornais por terem aí, né, assassinado os pais, planejado tudo, feito tudo daquela maneira, e aí de todo desenvolver, porque quando aconteceu o assassinato, eles ainda foram no enterro, choraram, fizeram todo aquele dramalhão, ninguém sabia que os assassinos estavam ali no enterro, e foi uma coisa muito surreal, muito louca. Eu me lembro perfeitamente dessa época, que eu acompanhava bastante coisa no jornal, e eu ficava assim, gente, como que pode uma pessoa ser capaz de fazer uma coisa dessa? Como que pode? O que leva as pessoas a fazerem esse tipo de coisa? Então foi essa a ideia mais ou menos que o Rafael Montes e a direção, e também a roteirista, que ele é co-roteirista do filme, eles disseram que a ideia do filme foi exatamente essa, foi meio que explicar aquela pergunta que não cala pra todo mundo, o que leva a pessoa a fazer isso, o que levou a Suzane e os irmãos Cravinhos a fazerem isso. Então o filme ele conta mais ou menos esse lado, tanto que não conta nada depois, não fala nada depois do que aconteceu, e sim o antes, né? 3 anos antes, 2 anos antes, o dia. E aí a gente conclui mesmo, assistindo os dois filmes, que não tem como defender, que os dois são mesmo pessoas horríveis e cruéis, e aquela coisa mostra que eles são podres e que eles... Foi o que eu até comentei no Twitter esses dias. Você, depois que assiste o filme, você conclui que 39 anos de prisão é muito pouco pra eles, né? E aí existe um livro, uma biografia aí, não autorizada por ela, que foi vendida, foi bastante vendida, talvez tenha ajudado aí no roteiro, mas o carro-chefe mesmo aí do roteiro, dos textos do filme, até pra não fugir talvez de processos, né?
foram os depoimentos aí do julgamento, que eles pegaram exatamente, não tiraram palavra nenhuma, não tiraram letra nenhuma. Tudo que a Suzane fala, tudo que o Daniel fala, foi tudo baseado no depoimento deles. Pensou em tirar a mangueira do freio do carro, pensou em botar fogo no sítio com eles dentro. Tava de todas as formas destruir aquela imagem linda que eu tinha do meu pai, do paizão, do amigo. Calma, calma, calma. E fumamos maconha, ele me deu mais maconha. Fomos na casa do Christian, passou de tarde ainda. Ele me deu, lá fumamos de novo maconha. Então é uma coisa muito assim, próximo do verídico. Se não for, pequenas coisinhas ali tenham sido divergidas, né? Afinal, eu fui ver uma reportagem da época, né, gravada, do acontecimento ali que eles filmaram. Na reportagem mostra a cena do crime, e aí tem, por exemplo, a polícia, na filmagem mostra que a arma foi encontrada no chão, próxima à mão aí, se eu não me engano, que é do pai da Suzane. E já no filme, o Daniel, ele coloca a arma em cima da cama, no meio dos edredons, assim. Então, coisas pequenas, assim, que são divergidas da história real, mas o resto é muito, muito, muito próximo à realidade. Então, essas coisas, assim, valem ponto sim, eles foram muito criteriosos, eles foram muito cuidadosos ao falar sobre o filme. E já o filme em si, acredito que foi um pouquinho mais corrido do que poderia ser, afinal, existe uma complexidade, assim, gigantesca dessa história por ser contada tão pouco. Eu sei que são 2 filmes, mas a minha sensação é que foi tudo muito corrido, sabe? Eu senti que tudo foi muito... Quando eu vi, já tava quase lá no dia do acontecimento. No mais, assim, o filme foi, assim, entregou bastante. Tirando algumas coisinhas, assim, que eu senti... outras diferenças também, como por exemplo, eu notei que em várias fotos que os jornais mostravam, o Andréas, por exemplo, mostrava ele sempre com uma roupa mais, uma camiseta mais comprida, uma coisa mais skatista, sabe? E a maioria das vezes que ele aparece no filme, ele tá com camisa, ele tá muito engomadinho, ele tá com camisa social. No mais é isso, são coisas bem pequenas mesmo. Agora, falando em Andréas, que esse é o ponto principal, que é onde eu quero levar vocês nesse vídeo, que é pra a gente ver aqui onde está o Andréas, né? Como que ele ficou, quais as consequências que ele teve. Talvez você tenha visto isso nos jornais, talvez você não conheça a história. Eu vou mostrar para vocês aqui, vou falar com vocês de acordo com algumas matérias que eu li em alguns sites grandes aí, como Isto É, como Estadão, que relataram ao longo desses anos várias situações que o Andréas passou. E aí as pessoas perguntam sempre, que fim levou? Como que ele tá agora, né? Bom, o Andréas, em 2002, quando aconteceu toda aquela história lá, né? Ele precisou ficar com alguém. A irmã dele foi presa, os melhores amigos dele foram presos, ele perdeu os pais, e olha que situação de vida, né? Quando aconteceu isso, que a irmã dele foi presa, ele acabou indo morar com a avó materna durante 4 anos, e logo ela morreu. Então eu nem sei se a avó chegou a ver mesmo a condenação da Suzane, porque ele ficou em 2002 com a avó, e aí 4 anos depois a Suzane foi condenada mesmo. Foi mais ou menos no mesmo ano, mesma época, acredito eu. E aí depois ele foi morar com o tio, que é médico, e foi a pessoa que realmente, digamos assim, sobrou para ficar com ele, né? Mas tem uma questão aí que as pessoas podem perguntar se ele procurou a irmã, se ele decidiu falar com ela, se ele perdoa, se ele não perdoa. E o que aconteceu foi mais ou menos que ele tentou procurar ela, chegou a procurar ela, ele chegou a ir na prisão visitar ela, né? Durante uma época que ele era mais novo, ele visitava ela, eles conversavam, mas até certo ponto, os anos foram passando, ele decidiu desistir e não procurar mais a irmã dele, porque ele, na verdade, ele acabou sentindo quem era ela de verdade, né, gente? E aí depois, depois de 2002, 2003, 2004, depois que ele parou de visitar a irmã, passou um tempo, em 2005, ele foi aprovado no vestibular, depois dele ter estudado em escolas particulares muito famosas em São Paulo. Ele conseguiu passar para a USP, para farmácia, e depois que ele terminou, que ele se formou na faculdade de farmácia, ele ainda fez um mestrado em bioquímica, ainda na Universidade de São Paulo. O cara era crânio mesmo, inclusive tiveram vários depoimentos aí de professores dele, inclusive a orientadora do TCC disse que ele era uma pessoa muito gentil, muito educada, muito calma, tranquila. Então nessa época ele ainda estava em desenvolvimento também. Apesar do drama vivido, Andréas prosseguiu nos estudos.
Ele terminou o curso de farmácia aqui na Universidade de São Paulo e concluiu há 2 anos aqui mesmo, na USP, um doutorado em Química. Ele é tido como um dos melhores pesquisadores que já passaram por essa faculdade. E aí os anos foram passando, ele se formou por volta de 2015, mais ou menos. E aí nesse mesmo ano ele acabou entregando uma carta, porque eu acredito que durante essa época ele ainda era, não é que ele era perseguido, mas o nome dele ainda era muito forte, né? Assim como é até hoje o sobrenome. E aí ele enviou uma carta para um repórter da Rádio Estadão, dizendo coisas que ele compartilhava da mesma raiva que toda a população, que eles eram assassinos, enfim, indignado, obviamente. E aí, de acordo com esse livro aí, ele ainda decidiu procurar mais uma vez, depois de muito tempo, já lá por meados de 2015, 2016, o Andrés foi procurar a irmã, houve uma ligação entre eles, de telefone, quando ela estava numa das saidinhas num sítio que ela costuma ficar. Eles se falaram por telefone, ela nem acreditou muito, e aí eles decidiram se marcar de se encontrar numa cidade vizinha, não na cidade que ela estava, do sítio, e aí ela ficou toda preparada, ficou toda feliz, toda contente. E ele chegou aí, pegou o carro, mas ele desistiu no meio do caminho. E aí, de acordo aí com toda essa história do livro, ele ficou meio transtornado. Caiu, assim, a ficha, e ele falou, meu Deus, o que eu tô fazendo? E aí ele voltou no meio do caminho. E aí, de acordo com o livro, ele deixou ser levado aí pelo álcool, pela droga. Ele ficou transtornado. Calhou que ele deu uma surtada. As imagens registradas mostram que antes de entrar na casa, Andrés chegou a fazer sinal para um veículo parar. Esse outro ângulo da câmera mostra que o carro não para e vai embora. Ele foi encontrado num bairro vizinho à casa onde ele morava, meio louco, surtado assim, tentando fugir. E aí ele pulou o muro de uma casa, de uma família, e ficou jogado lá no gramado. E aí a família, obviamente, ligou pra polícia. E aí a polícia apareceu e ele tentava fugir da polícia de qualquer maneira. E aí quando ele é pego e levado pra delegacia, até então as pessoas não sabiam quem ele era. E aí, de acordo com os policiais, ele dizia coisas meio desconexas, umas coisas meio nada a ver. Ele não chegou a ser violento nem nada, mas ele tava falando umas coisas meio nada a ver. E aí os policiais perguntavam, quem é você? Aí ele respondia, não quero saber quem sou eu. E depois que descobriram quem era ele, né? Afinal, ele tava portando com ele um pingentinho, uma medalhinha com o sobrenome Richthofen. E aí, enfim, acabaram que descobriram ele e caminharam ele para um hospital, porque ele tava com a roupa rasgada, ele tava machucado, porque ele tentou pular um muro com umas lanças, alguma coisa assim. E aí ele foi levado para o hospital para ser tratado ali. E aí os médicos mesmo, os enfermeiros, acabaram dizendo numa entrevista que ele estava numa situação assim, de pouca higiene, que ele estava falando coisa com coisa, e que ele estava com os olhos meio vidrados, assim. Então, depois que aconteceu isso, ele foi levado aí para um centro de reabilitação, ele ficou sendo tratado por um tempo lá. E até o momento a gente não sabe. Esse fato ocorreu aí mais ou menos entre 2015 e 2017, 2016. Em 2017 ele chegou a falar um pouco com o advogado, coisas do que ele sentia, qual eram as pretensões dele, né? Uma das pretensões dele era não ter filhos, pelo mesmo momento ele não tem vontade nenhuma, e que ele também tem muita vontade de sair do país. Ele quer sair do Brasil por causa do nome dele, que o nome dele, que é pra onde ele carrega, é um problema, isso é verdade. Então ele quer morar em outro país aí. E ele também falou que ele se sente ferido toda vez que existe uma divulgação, uma publicação na mídia, nos jornais, sobre o que aconteceu com a família dele. Então eu acho que essa história aí com o filme, eu acho que talvez tenha piorado a situação dele, né? Ele é uma pessoa que ele não tem muito acesso a redes sociais, nunca se interessou muito por isso. De acordo também com as fontes, ele não tinha muita vontade de ir pra balada, ele não ia para lugares assim. Então ele sempre foi muito recluso, uma pessoa muito fechada na dele. Então você não vai encontrar quase nada na internet sobre a vida dele. E é realmente uma situação que é difícil você enfrentar. Você tá conectado na internet, sendo que a qualquer momento você pode pegar alguma informação do que aconteceu na maior tragédia da sua vida, né? Isso aí é extremamente entendível, digamos assim. E sobre o filme, nenhum dos envolvidos acabou recebendo absolutamente nada dos royalties do filme, obviamente, né? O Andrés ainda tem uma herança aí dos pais, porque sobrou tudo pra ele, porque a irmã, depois de tudo que aconteceu, a irmã não teve direito nenhum à herança aí avaliada, de acordo com fontes, a 10 milhões de reais. Só que o Andrés, dá pra entender aí mais ou menos que ele não utiliza muito, ele acabou morando numa casa um pouco comum.
A casa de Andréas é esta, fica a 600 metros da mansão da família onde ocorreu o crime. Aqui foi o consultório psiquiátrico da mãe dele, Marísia. Segundo os vizinhos, Andréas é discreto, vive sozinho e nunca deu problemas no bairro. No quintal, dá para ver muitas bitucas de cigarro jogadas no chão. Os vizinhos dizem que não viam Andréas na casa havia cerca de um mês. Então, tomara que ele consiga sair do país, ir para um outro lugar, viver uma vida anônima, que ele consiga se libertar disso, né? Afinal, hoje ele tem 34 anos, é uma pessoa extremamente inteligente, uma pessoa que conseguiu muita coisa academicamente falando, né? Então, é uma carreira promissora aí, lá para fora. Eu espero que ele consiga, porque é uma pessoa que merece uma vida mais tranquila, né? Já o caso da Suzane, ela ficou aí, né? Tem essa coisa de que vai sair, não vai sair. Uma das coisas absurdas que todo mundo sabe na internet, ela tem o direito de sair várias vezes no ano. Inclusive, ela tem o direito de sair no Dia dos Pais e no Dia das Mães para comemorar. Com quem não sei. Ela tem o direito de sair para comemorar. Atualmente, quando ela sai, ela fica com uma família que decidiu adotar ela aí. E existe outra história muito complexa em tudo isso, em torno dessa história dela sair nessa família aí que decidiu adotar ela, que não é família de sangue, é uma família que quer ficar com ela. Já escreveram carta de próprio punho, dizendo lá pra penitenciária que ela tem lugar pra ficar. Enfim, várias outras situações aí que, se você quiser um outro vídeo, pode falar aqui embaixo, comenta aqui embaixo, que a gente pode falar sobre como está agora a Suzane von Richthofen, em que fim ela levou, se ela vai sair, se não vai, que família é essa que decidiu adotar ela. Fora que ela teve também outros problemas aí em relação não só à herança, que ela não tem direito à herança, mas também outra situação financeira, porque pelo que eu vi na reportagem, ela também está devendo ao INSS. Se você quer saber sobre toda essa história, comenta aqui embaixo, que aí eu faço um vídeo falando só sobre isso. Então eu vou pedir para você se inscrever no canal, se você gostou, e vai lá no Instagram me seguir e fala comigo, ó, eu vim pelo vídeo, beleza? Bom, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!